aleluia. Graças a Deus. Glorioso cristão é pensares na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beolá, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constante, não volte atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel, o verás. Ser glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almeja viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Graças a Deus, aleluia. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, nada a temer, nada a temer. Senhor, estamos aqui é porque cremos. O Senhor tem nos colocado este privilégio de poder crer em Tua palavra. E o crer não é o tudo. Maior é a obediência à Tua palavra. Nos ajude nesta noite. Nos dá um passo a mais, ó Pai.
subir um degrau a mais nesta escada. Ó Deus, viemos aqui para isto, para aprender do Senhor. Que o homem possa ser removido de cena. Que o teu Espírito toma posse mais uma vez. E que assim os nossos corações possam sair transbordando de alegria. Abençoa cada irmão que tem entrado nesta noite. Aqueles que estão acompanhando através da rádio, da doutrina, da mensagem. Pai, ajude esses irmãos. Nos ajuda a entender a tua palavra. Sabemos que o Senhor, sem o Senhor, nós não entenderemos nada. Mas o Senhor está aqui para nos levar à compreensão da mesma. Te pedimos que ninguém saia daqui da maneira que tem entrado. Que possamos sair melhor nesta noite, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Boa noite. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, de nós. Vocês aqui, visível, a congregação invisível, como já foi citado aqui pelo irmão Nilton, os irmãos que estão acompanhando conosco. Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Pois bem, a pedido do nosso pastor Diógenes, ele me ligou na segunda-feira. Então é um privilégio, eu agradeço a confiança do pastor Diógenes, pedir para a gente estar aqui diante de vocês, para relembrar algo que nós já temos aprendido, simplesmente isso. Não é nada novo. Vocês podem ver os estudos que nós estamos tendo através do pastor Diógenes. Ele não está trazendo nada novo. Ele apenas está dando uma salientada naquilo que nós já temos aprendido. Como disse, passando umas pinceladas de mel. Para quem conhece as Escrituras, para quem conhece os escritos dos profetas, do Velho Testamento, e nós entramos no Novo Testamento, que os apóstolos escreveram, você vê que esses homens não entram em contradição. Apesar que os profetas, tudo que os profetas escreveram, falaram, tudo estava sendo direcionado ao povo de Israel. Então você vê que tudo que Deus tratou com Israel foi no natural. Foi tudo no natural. Por isso os profetas escreveram, tratando ali com o povo judeu. Agora, tinha a noiva ali naquela parte ali, que estava simbolizada em Abraão. E ali Deus estava tratando com Abraão. É um tipo dele tratando com a noiva, nesses dias que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Então não é nada novo. Não. Apenas relembrar algo que nós já temos ouvido, já temos aprendido. Nós tivemos domingo passado aqui o estudo do pastor Diógenes. Confrontação. Você vê, isso foi uma pincelada que ele deu, porque nós tivemos uma série de estudos pregados pelo irmão Rosendo sobre a luta entre o bem e o mal. Isso não é nada mais do que uma confrontação. Quem tem esses estudos sabe, conhece. Então é coisa que a gente vai lembrando, vai lembrando. E Paulo, ele foi uma pessoa que ele sempre nos tem orientado. O apóstolo Paulo, ele disse que nós deveríamos ter o mesmo linguajar, dizer a mesma coisa. Não pode haver, ele diz, para que não haja contenda entre vós. Você não encontra nas Escrituras aonde os apóstolos ou alguém viu algo diferente nos apóstolos e ali falou, eu não vou mais não, nós vamos congregar aqui, vamos fundar uma congregação aqui, vamos deixar Paulo para lá, ou vamos deixar Pedro para lá, ou não. Nós vemos pelas Escrituras que chegou o momento de Paulo repreender Pedro na cara.
Por quê? Porque Pedro, sendo judeu, ele queria agir como gentios. E queria que os gentios agissem como judeus. Era isso, né? Ele, sendo judeus, estava agindo como gentios. E queria que os gentios agissem como judeus. Paulo veio e repreendeu na cara. Agora, é claro, o Espírito que estava em Pedro. Por isso o Espírito Santo, o que é que ele causa no indivíduo? Ele causa no indivíduo o espírito de humildade. Aquele espírito que estava em Pedro, levou Pedro a reconhecer que quem estava corrigindo ele ali não era Paulo. Ali era o Espírito Santo. Muitas das vezes nós citamos o homem. Nós citamos o homem. É Paulo, é Pedro, é William Branham. Não, nós citamos o homem, porque são esses homens, foi o vaso que foi usado, que Deus usou. Assim como ele está usando hoje, agora mesmo. Sempre Deus tem usado o homem, Deus não pode usar outra coisa. Os anjos desejaram fazer isso aqui. Misericórdia, eu já não estava aqui mais. A cabeça já tinha se decepado já. Ele entrava com a espada aqui e já saía roçando. Mas Deus não permitiu isso, Deus permitiu o homem. Porque o homem é falho, ele tem que entender a fraqueza uns dos outros. Entender a falha uns dos outros. Então, para isso, Deus permitiu o homem estar pregando a palavra, reconhecendo a fraqueza uns dos outros. Antes que eu comece a falar algo, nós vamos ler as Escrituras. Eu convido os irmãos para ficar de pé. Nós vamos ler em Tiago, um versículo só no capítulo 4. Eu notei aqui, é capítulo 4 e o verso 7. O apóstolo disse assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler tudo junto? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Senhor, é o que o homem pode fazer, é abrir este livro e ler, e crer que o Espírito Santo pode vivificar essas letras em nossos corações. Nos ajude, que nós possamos entender a Tua palavra, Pai. Te pedimos no nome amoroso de Jesus, para a Tua glória. Amém. E amém. Os irmãos podem se assentar. Sujeitai, pois, a Deus. Sujeitar a palavra. Sujeitar a palavra. O mundo faz diferente. O mundo, eles rejeitam a Deus e sujeitam ao diabo. Por isso você vê as condições que se encontra o mundo nos dias que nós estamos vivendo. Isso falando do mundo religioso. Isso falando do mundo religioso. Mundo político. Essa semana eu conversando com um militar aposentado, um major aposentado, ele falando, do jeito que a situação está, do jeito que Brasília está, é pegar aí 5 metralhadoras, colocar aí em 5 jipes e direcionar aquilo o Palácio do Planalto e matar tudo que eu falei para ele. É isso que o diabo está querendo fazer, é tirar a sua vida e a minha vida, é tirar a vida do ser humano, porque é ele que está por trás de tudo isso, porque é Satanás que rege as nações, e ele com a sida no boné, com um pensamento desse, porque é Satanás que rege, ele está por trás de tudo isso, é tirar a vida. Isso não resolve o problema. Não resolve o problema. Tirar a vida do ser humano. Então, quando o homem sujeita a palavra, ele está sujeito à palavra. Então, é a única forma, a única maneira que Satanás pode te respeitar, é você estar debaixo da proteção divina, que é a palavra de Deus. Amém. Não tem outra maneira. A palavra, ela é a nossa segurança, a nossa defesa. Então, quando o homem sujeita a palavra, sujeita a Deus, porque Deus é a palavra. Então, o que Satanás ele pode fazer? Ele pode te atacar você fisicamente.
Porque o nosso físico, o nosso corpo ainda não recebeu a redenção. Nós não fomos redimidos fisicamente ainda, mas a nossa alma já foi redimida. Por isso Satanás não pode tocar na alma do eleito. Ele não pode tocar na tua alma depois que a tua alma foi redimida. Porque Deus tem batizado a tua alma com o Espírito Santo, então Satanás não pode infiltrar ali nada que você possa duvidar da palavra. Mas nós ainda vivemos nesse terreno. Ele pode te atacar com uma enfermidade, ele pode te atacar com qualquer uma outra coisa, mas a única coisa que ele não pode penetrar em você é em tua alma, porque Deus já tem penetrado ali e já tem te revelado todos os mistérios. Amém. Tem te mostrado quem você é. Depois que você reconhece quem você é, misericórdia. Então Satanás ele tem que ficar por fora mesmo, como disse, por fora. Eu achei esse sermão pregado pelo reverendo Brian Kosorek, a doutrina, eu achei muito interessante esse parágrafo 50 que ele pregou. Ele pregou a doutrina número 13, no parágrafo 50, ele diz assim, ó: mas Jesus, o padrão para todos os filhos, e Paulo, o padrão para todos os pregadores, nunca foram populares entre as igrejas do seu dia, e nem o William Branham foi. Eles foram rejeitados pelo mundo da igreja, e assim foi o irmão Weile. Assim como os apóstolos, Paulo foi rejeitado pelos religiosos do dia. Por que ele foi rejeitado? Por causa do seu ensinamento. Você vê que o apóstolo São Paulo era um homem estudioso, vamos dizer assim, era um grande teólogo, conhecedor dos livros, dos pergaminhos. E nem tanto chegou um tempo que Paulo, de tanto perseguir os cristãos, ele passou a ser perseguido, porque ele teve o encontro com Deus. Depois que você tem um encontro com a palavra, depois que Paulo sujeitou a palavra, ele passou a ser perseguido. Esse dia eu fiz uma postagem na doutrina sobre o mundo evangélico. Eles rejeitam, ou melhor, o mundo evangélico rejeita a mensagem de William Branham, assim como os próprios crentes da mensagem rejeitam o ensinamento do ministério quíntuplo. Eles não entendem o ministério quíntuplo. Eu não sei por que eles leem e eles não sabem o que é o ministério quíntuplo. Não sabem o que é o ministério quíntuplo. Esse ministério é Deus mesmo dando continuidade a isto, dando continuidade a este ensino, este ensinamento apostólico que tem vindo nesses dias que nós estamos vivendo. Amém. Então, Tiago diz: sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Agora, nós vemos no Velho Testamento, quando um sacerdote, ele ali oferecia o sacrifício. Por que eu disse que nunca entrou em contradição aquilo que os profetas disseram e o que os apóstolos disseram? Por quê? Porque o Velho Testamento, tudo que o Velho Testamento, que os profetas, a lei disseram, aquilo apontava tudo para o Messias. Aquilo se cumpriu ali na cara deles, eles não puderam ver. Se cumpriu ali na cara do sacerdote. Era sacerdote, sumo sacerdote, não era qualquer pessoa não. Era sumo sacerdote. Eles não puderam ver o cumprimento da palavra. Como que eles podiam sujeitar a palavra? Se a palavra estava diante deles ali e eles rejeitando a palavra. Quando rejeita a palavra, sem dúvida está sujeitando
resistindo a Deus e sujeitando ao diabo. Desistiu da palavra, não entendeu a palavra, rejeitou a palavra. Agora Tiago diz: sujeitai, pois, a Deus. Para sujeitar a Deus, você tem que resistir ao maligno. E ele vem com todas as flechas que ele tem sobre você. Mas nós temos uma proteção. O cristão tem uma proteção. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler essa escritura. Aos Efésios, capítulo 6, e verso 13. Aos Efésios, capítulo 6, e verso 13. Paulo disse assim, deixa eu ver se a escritura está não marquei errado, é isso mesmo. Aos Efésios 6 e 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda. Não é só uma partezinha, não. É toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. O que é armadura? Armadura é uma proteção. Armadura é uma proteção. Então a palavra de Deus, ela é uma armadura, ela é uma proteção para o crente. Amém. Ela que nos protege, mesmo você estando enfermo, num leito de enfermidade, desenganado pela medicina, mas tenha isso contigo: eu sou protegido pela armadura de Deus, que é a palavra. Amém. Então a palavra de Deus, ela nos protege das flechas. Nesta mensagem, a maior batalha jamais pelejada, no parágrafo 100, olha o que o profeta disse aqui: a Meca sempre veste a seus soldados com o melhor que tem. Para quê? Para que eles fiquem mais protegidos ainda. Porque eles vão para a batalha, para a guerra. Então a Meca equipa seus soldados com o melhor que tem. Tem tanques armados, toda classe de carros. Eles têm tudo isso. Toda classe de carro. Deus também veste a seu exército. Aleluia! Que classe de equipe utilizamos? Usamos a espada do Espírito, que é a palavra. Amém. Graças a Deus. Que classe de equipe utilizamos? Usamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos. Agora você veja bem, como nós citamos na oração, o importante não é crer na palavra. Satanás não está preocupado por você crer na palavra. Isso não preocupa ele. A preocupação dele é a revelação que Deus colocou no eleito, no indivíduo. Porque é a revelação que faz a diferença. É a revelação que faz a diferença. Enquanto o indivíduo não receber a revelação, que é esta fé genuína na palavra de Deus, ele não verá a diferença. Então, por isso o apóstolo São Paulo, ele nos alertou para que nós tenhamos a mesma linguagem, falar a mesma coisa,
Eles não dividiram, não havia divisão nos dias dos apóstolos. Como que pode eu me dividir do irmão Nilton? Bom, eu vou pregar aqui, não vou mais na igreja não, por causa disso, eu vou pregar aqui. Pregando a doutrina, eu estou pregando a mensagem. Estou pregando a mensagem. Tem de pregador de mensagem da Jundiaí? Tem vários. E se um cruzar com o outro, capaz de sair fogo, hein? E estão pregando a mensagem. Gente, isso é falta de revelação. Porque a revelação faz a diferença. A revelação te leva a compreender um ao outro. Amém. A revelação te leva a mostrar quem você é, as suas falhas, as suas fraquezas, para que você não fique apontando ninguém. As falhas de quem quer que seja, porque todos nós somos falhos e dependemos da graça de Jesus Cristo. Dependemos da graça. Agora tem aqueles que já chegaram, acho que ao auge, né, que não precisa mais. Sujeitai, pois, a Deus. Sujeitar a Deus é aceitar toda a palavra. Amém. Toda a palavra. O irmão Brando disse: a América veste o seu soldado com o melhor que tem. O melhor que tem. Agora você imagina Deus com seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Existe coisa que supere a palavra? Não tem. O profeta chegou a dizer: se depender de eu fazer uma muralha de 5 metros para proteger José, eu faria de 10. Para ele ficar mais seguro. Eu tinha certeza que ele estaria mais seguro ainda. Ele diz: Deus nos colocou atrás da maior proteção, que é a tua palavra. Amém. Eu não estou dando tema nessa palestra, eu estou deixando tema para o pastor Diógenes. Ele sabe caminhar bem em cima disso, né? Então, fazendo uma variedade aqui. Então, é bom nos relembrar de algo que nós já temos aprendido. Paulo disse: isso é segurança para nós. Isso é segurança. É muito bom. Voltando aqui no parágrafo 99, o profeta diz assim: o grande momento de a carga, o grande momento de a carga está à mão. Aleluia. Os soldados estão com suas armaduras brilhando, com suas estandardes de cores. Nesta manhã, a fé e a dúvida estão se colocando em ordem para a batalha. Neste tabernáculo, a dúvida está de um lado e a fé do outro. Cumpre cada um seu lugar. Aleluia. Nosso capitão, a estrela da manhã, nos guia para diante. Ele nunca tem retrocedido. Ele nem sequer conhece a palavra retirada. Ele não tem por que retroceder. Amém, certo? A maior batalha jamais pelejada é isso. É o que está sucedendo aqui dentro, agora mesmo, entre a vida e a morte. Sim, Senhor, entre a cura e a enfermidade, entre a fé e a dúvida, irmão, entre a liberdade e a cravatura. A batalha está rugindo. Soldados, faça brilhar suas espadas,
Tire o brilho de suas armas duras. Deus está preparando a seus soldados. Amém. Deus também unge ao seu exército. Deus unge, Deus equipa seu exército. E a arma que Deus nos dá é a sua palavra, não tem outra arma. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne nem sangue. Não é lutar um contra o outro, carne e sangue. A luta é espiritual, é você lutar contra os maus pensamentos que vêm na mente. Por isso, quando você aceita o real sacrifício, por isso, quando o sacerdote sacrificava ali um novilho, ou um bode, seja lá o animal que for, que o pecador sentia o tremor da morte, sentia o balido ali do animal, morrendo, por sua causa, por sua culpa, pelo que ele fez. O profeta disse, ali o sangue era derramado em favor do pecado, do erro daquela pessoa. E ele saía dali desejando fazer a mesma coisa, desejando pecar, errar. Por isso o eleito ele não deseja pecar, não há esse desejo no eleito. Vem pensamento, vem. O profeta disse, o passarinho pode passar voando por sua cabeça, você não pode deixar ele fazer ninho aí. Deixa ele ninhar aí, deixa ele passar voando. Então a maior batalha está aqui. A maior batalha está na mente. Satanás tentando desvirtuar a mente do ser humano. É o que ele tem feito com a maioria da raça humana. Foi o que ele conseguiu no jardim do Éden. Foi desvirtuar a mente de Eva, para que através dela o pecado entrasse e o mundo se tornasse a desgraça que tem se tornado. Mas Deus, como Ele tem filhos e filhas na terra, Ele provê um meio de salvação para teus filhos. Ele provê um meio para nos redimir novamente. Tudo que nós perdemos em Adão, nós ganhamos no segundo Adão, que é Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, filho de Deus não se perde. Jamais, montões, se perde. Filho de Deus não se perde. Sujeitai, pois, a Deus. Tem muita gente aí sujeitando o inimigo e resistindo à palavra. Porque a tendência humana é essa, você sabe disso. A tendência do ser humano é pender para as coisas erradas. É pender para o erro. Mas o eleito, a partir do momento que ele se identifica com a palavra, ele se identifica com aquilo a qual Deus tem te revelado, então você vê a diferença. Há uma atração que te puxa, que te leva a você aproximar cada vez mais. E o seu desejo, a sua oração é esta: Senhor, me ajuda a aproximar cada vez mais de Ti, cada vez mais da palavra, porque tudo está na palavra, tudo que nós necessitamos está na palavra. A cura está na palavra, os problemas, soluções de problemas está na palavra, tudo está na palavra. Então o que devemos fazer? É sujeitar a palavra. Amém. Deixe que a palavra tome em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém. Tira tudo que tiver, deixe que a palavra seja tudo em sua vida, em minha vida, e assim nós podemos andar de cabeça erguida, porque você, sabendo que você não é qualquer coisa, não. Talvez alguém pode olhar para você e achar que você é um Zé, um João ninguém, não. Um Vicente ninguém, não. Você é o filho do rei. Amém. Filho do rei. Glória a Deus. Então Deus nos colocou aqui para um teste. Simplesmente para um teste, para nos testar. Para nos testar. E se Ele nos colocou aqui para nos testar, Ele garante a nossa vitória. Amém. Como que Ele garante a nossa vitória? É você sujeitando a palavra. Sujeitando a palavra. Saindo da frente e deixar que a palavra tome o lugar.
deixar que a palavra tome o lugar. Passará os céus e a terra, disse Jesus. Tudo passa, tudo, mas minhas palavras não hão de passar. E se nós somos parte desta palavra, nós temos que nos tornar esta palavra. E nós nos tornamos esta palavra, nós não vamos passar também. Nós não vamos passar. Por isso Jesus orando ao Pai diz: Pai, que esse seja um, como eu e tu somos um. É uma unidade, a igreja e Cristo é uma unidade. Então, depois que Cristo tem penetrado em sua igreja, através do batismo do Espírito Santo, do novo nascimento, então você não é mais uma pessoa separada de Cristo, você se torna um com o Pai. Um. É muito bom isso, é muito gostoso. Então o profeta disse: América equipa seu soldado com o melhor que tem. Com o melhor que tem. Um pai, ele quer dar o melhor que tem para um filho. O melhor que tem para o filho. Ele luta, todo o sacrifício dele, toda a correria dele é para um filho. Ele quer ver o filho bem. Assim é Deus. Ele não poupou o seu filho mais velho, não. Ele não poupou, ele pensou no restante dos filhos. Ele pensou em mim e em você. Lá tem fulano, ciclano. Por isso ele não pensou duas vezes de colocar o seu filho mais velho, o nosso irmão mais velho, no madeiro, para redimir o resto dos irmãos, para colocar esta família em união. Então tem que haver uma união, e que Satanás está tentando de tudo para tirar, desvirtuar esta união, para haver uma separação, porque a função dele é separar. A função dele é separar. Jesus disse que seja um. Que seja um. Amém. O que Satanás quer fazer? Ele quer dividir, quer que o povo de Deus seja dividido. Paulo diz: dizei todo uma mesma coisa, para que não haja entre vós dissensões, contenda, para que ninguém diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, eu sou de Éfeso. Não. Ele diz: porventura foi Paulo sacrificado por vós? Não. Se houve um sacrifício, aquilo foi para reunir todos os filhos de Deus em um só corpo, em um só acordo. Então, por isso nós somos privilegiados. Porque nós merecia isso? Não. Tem pessoas muito melhor do que eu, muito melhor do que nós. Às vezes você conversa com pessoas que você fala: meu Deus, só falta aceitar a palavra essa pessoa, só falta aceitar a palavra. E quando entra com a palavra, você vê a diferença. Então tem que ter um teste para testar as pessoas. Tem que haver um teste. Tem um rapaz que trabalha comigo, eu já nem estou falando mais nada com ele. O que eu já falei com ele, já dei mensagem para ele ouvir, já conversei com ele. Você sabe que o camarada condensa num espírito desse daí é um adventista. É terrível. Só Deus para libertar o indivíduo. Amém. Mas enquanto o camarada está pulsando o seu fôlego de vida, há uma oportunidade. Porque o profeta diz que há uma linha divisória. E se o indivíduo ultrapassar aquela linha, misericórdia. Misericórdia. Então o que tem que fazer? É plantar a semente. E a semente é a palavra. A palavra ela encarrega. A palavra encarrega de trazer cada filho, de converter cada semente eleita. Porque quem sou eu para converter alguém? Quem somos nós? O que nós podemos fazer é transmitir aquilo que nós temos aprendido, a palavra de Deus, e deixar que Deus faz a obra. Como disse Paulo, um planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Amém. Só Deus pode dar o crescimento. Então nós somos privilegiados num dia tão tenebroso, desse que nós estamos vivendo. E Deus tem enviado uma pequena luz que eu quero dizer, porque são poucos que veem,
Só mesmo o eleito pode ver esta luz brilhando nesse dia que nós estamos vivendo. É a luz do entardecer, como disse Zacarias, capítulo 14, verso 7, se não me sai da mente. No entardecer, no tempo da tarde, não será dia nem noite, mas no tempo da tarde, luz haverá. Haveria luz. Deus enviaria na terra uma mensagem, através da qual ele separaria seus filhos. Haveria ali uma seleção, um selecionamento, trazendo os filhos de Deus a uma posição, porque temos que estar em uma posição para nos sairmos daqui, na plataforma do rapto. E é o que está para suceder a qualquer instante. Porque as nações, o mundo, não só o Brasil, está todo mundo focalizado, os brasileiros no Brasil, mas é todas as nações, é o mundo inteiro está em caos. É o mundo inteiro está em caos. Isso está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Mas antes que isso aconteça, Deus tira a sua pequena noiva daqui e este mundo entrará em pedaços. Então não é só o Brasil. É porque os brasileiros reclamam da nação, que vive aqui e tal, mas é o mundo que está entrando em caos. Então nós não deveríamos embarcar neste barco também, porque as escrituras têm que se cumprir. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Isto, o mundo está se engatilhando, está virando um barril de pólvora. Isso vai explodir a qualquer momento. Mas antes dessa explosão, haverá a explosão do rapto. Deus tirará a sua noiva da terra. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, descansamos, como disse o irmão Oliveira, descanse, o juiz tem terminado, o juiz cessou. O juiz para a noiva tem terminado. Ela está sendo julgada agora mesmo. E o juiz está aqui. O juiz é a palavra. Amém. É Deus mesmo que é esse juiz. Ele tem vindo para julgar, e este mundo vai entrar logo em um colapso que, misericórdia, você que tem seus familiares, parentes, no meu caso que eu tenho, você vê que são seres humanos, pessoas que vão passar por um momento difícil, vão ter que pagar um preço por rejeitar a palavra. E o preço de rejeitar a palavra é um preço muito alto. Porque o preço que ele pagou para nos colocar na palavra, não tem dinheiro, não tem ouro que paga. Foi a sua própria vida no Calvário. Deu a sua vida por mim e por você. Então, para que isso? Para mim ficar jogado no mundão? Não, se deleitando com os prazeres do mundo, com o que o mundo oferece, porque o mundo oferece coisa gostosa. A Bíblia diz que o pecado ele é prazeroso, ele é gostoso, ele é prazeroso, mas o fim dele é cruel, gente, é cruel, misericórdia. Então, enquanto há sacrifício, há sangue no propiciatório, enquanto há sangue, que cada eleito possa correr para esse propiciatório. Então nós temos este privilégio, que Deus nos conserve debaixo de tua graça, que Deus nos conserve debaixo de tuas mãos de misericórdia, porque o tempo, meus irmãos, o tempo já está acabado. Quando o anjo forte desceu ali, que disse que o tempo não será mais, ali já acabou. Que tempo nós estamos vivendo? Que tempo nós estamos vivendo hoje? É clamar por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de meus irmãos, tem misericórdia de nós. É clamar por misericórdia, porque não é fácil. Então, a América veste os seus soldados, deixa eles bem equipados para a batalha. Ali estão protegidos das flechas, das espadas, dos projéteis que são lançados, armas, etc. Então estão bem equipados, estão bem atrás daquele escudo. Nós temos um escudo que fica atrás ali,
nós ficamos atrás, uma proteção. É o escudo. E o escudo do eleito não é nada mais, e não existe escudo igual, porque esse escudo nos protege das flechas malignas, que é a palavra. E são as pior flechas que existe, é as flechas de Satanás, porque ele não vem para atingir o seu físico, para atingir o meu físico, ele quer atingir a tua alma, ele quer fazer que você seja um incrédulo na palavra. Mas isso já é tarde demais, não tem como ele fazer isso mais. Então o que ele está fazendo? Ele está aproveitando da fraqueza de muitos, e que Deus nos conserve debaixo de tua graça, e que as flechas malignas possam passar por cima de cada eleito, e nada possa atingir a alma de um eleito, aquele a qual Deus tem predestinado desde antes da fundação do mundo. Amém? Vamos ficar de pé, eu creio que está bom para hoje. E eu não sou de muito falar, minha pregação é curta. Eu gosto muito, ultimamente eu estou ficando, eu não estou podendo suportar, às vezes eu converso com as pessoas a respeito da palavra, eu não estou podendo suportar muita emoção. Tivemos visitando uma família aqui na cidade de Joanópolis, e tivemos um tempo bom ali conversando sobre a palavra de Deus. Uma família ali, o genro do senhor que mudou para lá, que morou vizinho da gente aqui, está se formando em teologia. Aí a gente explicando para ele qual é a função da teologia, o que Satanás está fazendo com a teologia. Ele está trabalhando camufladamente, por baixo do pano ali, para desvirtuar a mente do ser humano, interpretando a palavra, e a palavra não é para ser interpretada. Houve um tempo bom, deram atenção, e quando foi a gente passou no sábado, quando foi no domingo, o tiozinho lá sofreu um AVC, e não ficou reconhecendo ninguém mais. Aí a minha esposa entrou em contato com a filha dele, disse que ele está voltando normal, já está conhecendo um pouco a família. Eu falei, vamos dar um tempo, a hora que ele voltar a sua mente, estiver reconhecendo, até a gente que vai lá sempre lá, e a gente dá uma reforçada no que foi falado ali, e deixa uma oportunidade sobre o batismo. Talvez alguém possa se interessar, ser batizado nas águas, no nome de Jesus Cristo. Então eu creio que para hoje está bom, e quando vocês orar, lembra do seu João, o nome dele é João, sofreu o AVC. Que Deus possa recuperar sua mente, se for uma semente eleita. Quando a gente estava ali conversando, eu já percebi que ele não estava muito bom. E eu olhava para ele estava com o olho meio apagado, vermelho, e ele prestando atenção ali daquele jeito. Mas, felizmente, ele sofreu aí esse acidente, esse AVC, esse acidente cerebral. Mas, se é um filho de Deus, Deus possa recuperar. Amém. E ele possa ouvir mais uma vez a palavra, e que nada possa impedir ele crer. Amém? Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado pelo que nós temos lido nesta noite, ó Pai, pelo que foi expressado. Sabemos que expressamos aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração nesta noite, e que isso sirva de ajuda para alguém, para mim mesmo. Senhor, dai-nos cada vez mais de tua proteção, nos equipe com este equipamento que o Senhor tem enviado nestes dias que nós vivemos, que é a tua palavra. Pai, esse escudo, sabemos, ó Deus, que não tem outra maneira para escapar das astutas ciladas do maligno, a não ser sujeitando a palavra. Amém. Sujeitar toda a palavra. Nos ajuda, ó Pai, e tenha misericórdia de nós. Lembrando ali do seu João, que o Senhor o ajude e tenha misericórdia, que ele possa recuperar, ó Deus, a sua mentalidade. E se haver uma oportunidade, estaremos ali mais uma vez
com a permissão do Senhor. Abençoa esta congregação, os irmãos que têm acompanhado à distância pela rádio Doutrina da Mensagem. Ajude a cada um de teus filhos, pastor Diógenes, sua esposa, sua mãe. Ó Deus, conserve este casal debaixo de tua graça. Amém. Conservando e dando ele todo o conforto para sustentar a tua palavra, para que assim a tua noiva seja beneficiada através de tua palavra falada. No nome amoroso de Jesus te pedimos, para a tua glória, leva-nos de volta, guardado, protegido debaixo de tuas mãos santas. No amoroso nome de Jesus Cristo te pedimos, para a tua glória. Amém, Deus vivo, e amém. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salmo eu cego fui, mas vejo já perdido ele me achou. Amém? Deus abençoe, abençoa um ao outro. E até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus.